Todas as pessoas sábias, elas têm algumas coisas em particular. E a primeira delas, todo sábio reconhece o valor do conhecimento. Dificilmente você vai ver um sábio que não lê. Dificilmente você vai ver uns sábios que andam com companhias ruins. O sábio, ele reconhece e valoriza o valor do conhecimento. Vou te mostrar em dois âmbitos, Êxodo 31, 3, 4 e 5. Dá uma olhada. Êxodo 31. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o valor. Verso 4. Para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em lapidar pedras para engastar e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Preste atenção. Nós vemos a palavra sabedoria e este homem recebendo conhecimento, informação para como beneficiar ouro, como beneficiar prata, como beneficiar cobre, como lidar com madeiras, como lidar com pedras. São técnicas. É só para você entender, certo? O valor do conhecimento, o quão importante ele é. Segunda coisa que a sabedoria faz com muita maestria é saber valorizar o silêncio antes da resposta. Dificilmente você vai ver um sábio se atropelando nas respostas. O sábio sempre estabelece um intervalo entre o que ouviu e o que será dito por ele. A sabedoria nos faz criar um ambiente, um vácuo, que nos permite avaliar o que vai ser dito, digerindo mesmo alguns com uma facilidade, com uma velocidade muito maior que outros. Mas a própria Bíblia diz que até um tolo, quando fica quieto, é considerado sábio. E isso nos expõe o valor do silêncio. E preste atenção, Jesus utilizando isso de uma forma extraordinária. João capítulo 8, verso 6. João 8, 6. Isto diziam eles, tentando, para que o tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Preste atenção, ele está diante de uma situação difícil. Estão colocando Jesus e o pressionando a confrontar a lei do Moisés para salvar uma adúltera. Todo mundo está de olho nele. Quem vai ousar enfrentar a lei de Moisés? Moisés disse que as tais sejam apedrejadas. Esse é o texto narrado pelos habilidosos escribas. E tu, o que dizes? O que eles estão fazendo é dizendo: vamos lá, ô filho do carpinteiro, vamos lá, vamos ver a palavra do Moisés e a sua. Jesus então não responde nada. Ele abaixa e começa a escrever com o dedo em terra. O silêncio tomou conta. Provavelmente as pessoas, seus algozes, estão pensando: ele agora está enrolado, não sabe o que vai responder. Agora sim. E começam a insistir: responde, vai lá, diga aí, apedrejamos ou não apedrejamos essa adúltera? Foi flagrante. Tem mais de uma testemunha. Mas ao valorizar o silêncio, ele dá uma pausa, levanta, e agora com uma resposta que vai fazer todos os acusadores voltarem para casa envergonhados. Provavelmente, depois daquela reunião em torno da pecadora, todos devem voltar sozinhos.
Jesus mexeu com a individualidade de todos eles. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ninguém, sabe aquela reunião que mesmo não gostando do desfecho, mesmo dispostos a falar contra o resultado final, Jesus cala todos eles, porque se dois vão juntos, eles se sentem envergonhados, porque descobriram naquela reunião, certo? Que todos eles tinham coisas cujas quais os impediam de apedrejar um pecador, e algo cujo qual eles tinham de se envergonhar. Você consegue entender isso? A sabedoria faz você, mulher, valorizar o silêncio. Aliás, essa é uma das maiores e mais poderosas armas do sexo feminino de todos os tempos. Mulher, para ganhar o marido, fecha a boca. Mas a senhora aguenta? Não aguenta, então toma esse homem e deixa quieto. Certo? Terceiro, sabedoria. Certo? A sabedoria faz você aplicar o que ensina primeiramente em você, senão você é hipócrita. Alguns dizem que a inteligência é a capacidade de pegar informações, a capacidade de aprender. Quando alguém te explica apenas uma vez, ou só você observando, você é capaz de aprender, e isso coloca seu QI, seu coeficiente de inteligência, num alto nível. A palavra cultura para alguns tem a ver com o armazenamento de dados. Quanto maior for o número de informação que você tem, mais culto você será considerado. E quanto mais variações de assuntos você souber, certo? Mais culto em áreas variadas você será. Mas o sábio, ele tem qualidade de vida. O sábio consegue transformar a inteligência e o conhecimento em ações, em decisões. E por isso, presta atenção, duas coisas eu quero mostrar a você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 8. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, 28, perdão. 28. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viam que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Essa é a história das duas prostitutas que engravidaram morando sozinhas. Certo? Tem alguém que não conhece essa história? Faz assim. Quem não conhece? Isso, só para eu explicar rapidinho para vocês. Essa é uma história bíblica, tá certo? De duas prostitutas que moravam juntas, certo? Dividiam seus clientes. Estão expostas a uma gravidez indesejadas. O parto dessas mulheres diferenciam-se em 3 dias apenas, certo? 3 dias de diferença. Eram mulheres, eram prostitutas, eram solitárias, estavam grávidas e deram luz a meninos. Cada uma deu a luz ao menino. A Bíblia diz que não havia testemunhas, lógico, certo? As pessoas, seus familiares não compartilhavam daquele estilo de vida, então não houve ninguém. Provavelmente uma auxiliou a outra no parto. Ninguém teve acesso às crianças, a não ser as duas. Mas por um descuido, sem querer, certo? Uma das mães provavelmente vira e sufoca o menino. Pelo menos essa é a narrativa da outra. E não é difícil de entender. E um menino morre. A mãe que matou o menino acorda de madrugada e vê seu filho morto. Ela então pega o menino e a outra, num sono profundo, ela troca o filho com a outra. Pega o filho dela morto, bota do lado da outra e pega o da outra e leva para a sua cama.
Pela manhã, quando a mulher acorda, vê o menino morto, entra em desespero. Mas ao observar o filho, ela nota que não é o seu. O menino dela está vivo e pior, no braço da outra. Então elas começam a brigar pela disputa do menino. Não chegam a conclusão nenhuma. Não pode pedir, né, a ninguém. Ninguém tem poder de decisão. Salomão é recente no trono. A comunidade ainda está observando se há nele a sabedoria. E levam o caso para ele e narram. E Salomão então pede uma espada de um de seus soldados e diz: já que eu não sei de quem é o filho, corta o menino no meio, dá metade para uma e metade para outra. O que ele quer? Ele quer a velocidade. É isso que ele quer. Preste atenção. Enquanto o ponto anterior fala da pausa, do silêncio, do tempo entre o que se ouve e o que se responde, Salomão trabalha o contrário, é com a velocidade. Ele quer o estímulo. Ele quer dizer: vou matar o menino, porque ele sabe, a hora que ele disser mata o menino, a mãe do menino pula na frente. E quando ele diz parte o menino, a mãe diz: oh, não, pega o menino e dá para ela. Pode dar o menino para ela. Sabe o que a outra disse? Não pode matar o menino, nem meu nem dela. Salomão disse: então pega o garoto e entrega na mão daquela ali, ó, que aquela é a mãe dele. Pela velocidade de reação, mesmo que a segunda não concordasse, já estava feito. A mãe verdadeira saltou à frente. Por que a sabedoria é valiosa? Porque ela nos dá habilidades de reconhecer, de acessar determinadas coisas incomuns. E preste atenção, ainda no capítulo 10, no verso 4 de 1 Reis, o mesmo Salomão, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Preste atenção. Nesse terceiro ponto, o que é Salomão? Ele não tem sabedoria apenas para aplicar fora de casa. Quando alguém foi visitar a sua casa, olhou a cozinha, olhou a roupa de seus criados, a postura deles, como as coisas eram organizadas, certo? Para mim, uma das coisas que deve ter impressionado uma rainha como aquela, provavelmente deve ter sido a segurança de sua cozinha. Grande parte dos monarcas daquela época morria envenenado. Sempre havia uma conspiração em torno para se tomar o governo. No meu entender, quando a rainha chega à cozinha, provavelmente o nível de segurança não devia ser muito alto, porque ninguém queria um homem como Salomão morto. Todo mundo o queria vivo, porque todos se beneficiavam disso. Então a sabedoria é valiosa, sim, primeiro, certo? Para que nós jamais desprezemos o conhecimento. Não deixe de ler, de aprender, de se aplicar. Se você é alguém que acha que não precisa estudar, lamento te dizer, você não é só preguiçoso nem desleixado, você é tolo. Aprenda a valorizar o conhecimento. Segundo, se você é sábio de verdade, aprenda a estabelecer um intervalo entre o que você ouve e o que você fala. Grande parte dos conflitos cujos quais você e eu nos metemos sempre foi não delineando muito bem esse distanciamento entre o ouvido e a língua. E terceiro, certo? O sábio, ele aplica na sua vida antes de aplicar na dos outros. Posso ouvir um amém? O terceiro, certo? Eu vou ficar com a minha tradução. Ok? Disciplina. 3 coisas aqui até o momento que precisamos comprar. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a segunda?
Sabedoria. Terceira, disciplina. Certo? Lá estava escrito instrução. Mas eu quero ficar com essa palavra. O sábio, ele sabe qual é o valor da disciplina, o valor da correção, o valor da informação que chega para confrontar você entre o certo e o errado. Isso é valiosíssimo, certo? O valor da disciplina. Compre esse valor de correção. Tem gente que não conserta, não melhora, simplesmente porque odeia ser confrontado. Basta dizer que cometeu um erro, uma falha, que pronto, entra em modo de defesa e não de correção. E eu vou te dar 2 versículos colocando essa palavra, certo? Compre a disciplina, compre e não venda, certo? Aprenda a lidar com a correção. Provérbios 23, 13. 23, 13 de Provérbios. Vamos lá, ó. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Quer mais um texto? Vamos a Hebreus 12, 8. Dá uma olhada nesse texto. Hebreus 12, 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Preste atenção. O valor da correção, de viver com alguém que pode dizer para você, você não pode eleger qualquer um para te disciplinar, mas você tem que ter pessoas com intimidade, pessoas sábias, certo? Pessoas verdadeiras que podem dizer para você, essa atitude sua está passando do limite, isso aí não está certo, isso que você fez é desagradável, isso foi abuso de autoridade, isso foi falta de educação. Tem alguém, certo, que estabeleça sobre você uma visão de disciplina. O texto diz, se você está sem disciplina, se não há ninguém que possa colocar você no seu lugar, isso é extremamente perigoso. Aqui nós temos até uma conotação de colocar basicamente a pessoa fora do povo. Você é um bastardo, você não é um filho, você é alguém de fora, porque você não aceita a correção. Então é importante. Agora, como é se você vai ser disciplinado se você não conhece a verdade lá na frente? Se a você falta conhecimento, falta informação, isso é um problema. E por último, esse culto é mais curtinho, por isso eu acabo acelerando mais. Por último, a prudência, o entendimento. Na versão que veio para cá, compre a prudência. O que é o prudente, certo? Ou entendimento? De uma forma simples, é a pessoa cuidadosa, é a pessoa responsável e preparada para discernir entre o bem e o mal. Preste atenção, isso é valiosíssimo, principalmente num tempo como o de hoje. Vou te dar um exemplo. Eu já fui 5 vezes para minha rede social avisar que eu não vendo nada. Eu não vendo Bíblia, eu não vendo curso, eu não vendo remédio para cegueira, para osso, para impotência. Eu não vendo. Já falei. Todo dia eu encontro alguém. Pastor, o senhor tem que falar. Porque uma amiga minha comprou um remédio que não chegou, uma Bíblia que não veio,
O que falta nessa pessoa? Prudência, cuidado. São pessoas que não sabem discernir o bem e do mal. E você precisa ter o cuidado. Você lembra quando os gibeonitas foram lá para enganar o Josué? O que faltou nele? Um homem de Deus. E disse: eu e a minha casa serviremos ao... Mas fez uma aliança com a turma que não devia. Porque faltou nele o quê? Prudência. Era guerreiro, sim ou não? Temente a Deus, sim ou não? Isso. Mas vacilou na prudência. Entendeu? Hoje, por exemplo, você quer arrumar um candidato para casar? Meu filho, ó, vou até voltar na minha mensagem. Verdade, sabedoria, disciplina e prudência. Hoje você marca um encontro assim na rede social. O cara bota a foto dele. Sabe o que é filtro? Você sabe quantos tipos de filtro existe? Sabe não, né? Procura saber. Aí você marca um encontro com aquele homem lindo, Brad Pitt. Quando a senhora chega na praça, quem é que está sentado? Pedro de Lara. Você está rindo de tu? É verdade. O que é isso? Prudência, prudência, prudência. Vem para a igreja sem prudência. Conta para os outros que não deve. Pede conselho à cabeça de bagre. Empresta dinheiro para gente que não paga nem promessa, vai pagar dinheiro. Conta segredo para gente que não guarda nem dinheiro. Vai guardar segredo? Aí depois fala: o Satanás está aqui. Não estava, veio contigo. Ele não estava, porque a companhia que trouxe ele foi você. Prudente. Essas 4 coisas, e pior, a Bíblia diz que tudo isso tem que ser comprado. Prudência não vai vir para você de graça. Disciplina não vai vir para você de graça. Sabedoria não vai vir de graça. Verdade não vai vir de graça. Você vai ter que pagar um preço para ter tudo isso. Posso escutar um amém?